Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui uma fala meio que surpreendente de Danilo Gentili e vou trazer também a fala de Lucas Fonteles, que analisou os dados em relação ao que aconteceu durante e também depois do debate entre Gregório do Vivier e Ciro Gomes, que realmente está repercutindo ainda muito. E é importante a gente avaliar o pós-debate, né? Como é que tá depois que a poeira baixou. E é isso que eu vou tentar fazer aqui agora com todos vocês. Mas antes eu quero pedir a ajuda de quem tá aqui e não tá inscrito ainda. Se você puder, se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações, isso é muito importante. Assim como deixar o like se gostar do vídeo. Deixar o dislike se não gostar. Comentar aqui embaixo e compartilhar. Então, conto com a colaboração de todos vocês, compartilhando em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, pegando o linkzinho, colocando lá no Twitter, tudo isso nos ajuda aqui. Pessoal, é o seguinte, né? Tem muitos canais aí progressistas ou ditos, né, progressistas, falando sobre esse debate entre o Ciro e o Gregório. Aqueles que não entenderam que o Ciro não é aliado do Lula, não tem compromisso com o petismo e que o PDT não é puxadinho do PT, se apegam aí aos aspectos negativos do debate. E eles existem. Eu falei disso aqui quando eu gravei um vídeo falando que o formato não favoreceu, faltou um mediador, tinha que ser algo presencial. Então, assim, eu reconheço, né, que o debate de ideias, que é aquilo que eu, por exemplo, esperava ali, aconteceu muito pouco. O Ciro conseguiu em alguns momentos encaixar o diagnóstico, né, do porquê chegamos ao Bolsonaro e como sair daqui, mas eu particularmente esperava mais em termos de ideias, né? Mas a gente sabe que o Gregório começou provocando, levantando ali mentiras de que o Ciro chamou ele de baixinho maconheiro. O Ciro não chamou, né? Isso aí é evidente, é claro. Ah, mas o Ciro falou aditivos. O Ciro até explicou pro próprio Gregório que aditivos que você coloca no uísque com gelo é Red Bull. Mas enfim, isso aí eu já expliquei aqui no outro vídeo. Mas como eu disse, né? Tem alguns youtubers mais vinculados à campanha do Lula que só pegam nos aspectos negativos. E estes youtubers, talvez eles não entenderam, né, que o Ciro faz um esforço de se apresentar como uma alternativa para aqueles eleitores que votaram no Bolsonaro, não querem votar mais e que para fazer esse movimento do Bolsonaro para o Lula é algo que eles não farão. Então muitos vão anular o voto. O Ciro tenta se apresentar para esse eleitor como uma alternativa, assim como para aqueles eleitores que já votaram no Lula e que para irem para Bolsonaro é um movimento muito brusco, embora muitos foram em 2018. E o Ciro também tenta se apresentar como alternativa para aquele eleitor, né, que se diz progressista, mas que também não aceita tudo isso que o Lula já fez, né, e está se propondo a fazer de novo, porque os conchavos, essa falta de proposta, essa falta de projeto, de algo concreto, está se repetindo agora nessas eleições. Então o Ciro é o candidato, né, nem Lula nem Bolsonaro, mas que se propõe, né, a fazer de fato mudanças naquilo que está gerando as crises, né? Entra governo, sai governo e a gente continua em crise. Vale lembrar que o Brasil não cresce nos últimos 12 anos. Se você for pegar a média do crescimento do PIB, é um negócio realmente irrisório. Então o Ciro está aí tentando marcar sua posição. Se isso vai dar certo ou não, a gente vai ter que esperar o tempo dizer. Mas é engraçado como que alguns que gravam vídeos por aí não entendem essa estratégia. E eu quero até indicar aqui um canal, esse sim muito bom, que é o canal do Vitinho Maia. Ele é lá de Pernambuco e ele fez um vídeo analisando o impacto desse debate. Eu vou deixar o link no comentário fixo, vale a pena assistir, né, se inscrever no canal dele, fortalecer o trabalho, muito bem feito por lá. E eu quero trazer aqui um fio lá no Twitter que o Lucas Fonteles trouxe a respeito do pós-debate, se assim podemos dizer, né? O Lucas, eu pesquisei aqui no LinkedIn, ele atualmente é coordenador geral na Polis Propaganda e Marketing, especializado em marketing político e responsável pela eleição de 7 presidentes na América Latina e África. Lidera a atuação digital da empresa, coordenando as atividades das áreas de dados, tecnologia, canais, conteúdo, monitoramento e estratégia. Então, é alguém extremamente qualificado. E o Lucas colocou o seguinte lá: o debate entre Ciro e Gregório teve falhas, mas o saldo é muito positivo. Primeiro pela repercussão, 3 horas em primeiro lugar nos Trend Topics mundiais do Twitter. Entre parênteses, feito muito difícil, quase 200 mil menções. No YouTube, o vídeo do debate tem mais de 800 mil views, deve passar de 1 milhão e 14 mil menções. Quando eu parei para gravar, já tinha passado de 900 mil, se encaminha para bater 1 milhão
né, em algumas horas aí nesse domingo. O canal do YouTube, disse ele, de Ciro ganhou 10 mil seguidores em 2 dias, 4 mil só na live. A audiência simultânea foi o recorde absoluto do canal, quase 70 mil pessoas online. O assunto dominou a pauta e entrou fortemente nas redes de esquerda e direita. Muita gente viu o Ciro pela primeira vez, isso aqui é importante, porque num debate em que nós temos um presidente tentando a reeleição e um ex-presidente tentando voltar, né, o Ciro conseguir chamar a atenção é importante por si só. Todos gostaram? É claro que não, vai ter quem critica e continua votando no Ciro, vai ter quem critica e diz, não vou votar nele, faz parte, mas vai ter quem vai assistir e vai falar, puxa, gostei, né? É com esse perfil de candidato que eu me identifico. Nossa, ele falou algo que, né, eu não tinha ouvido falar ainda, realmente, Lula tem responsabilidade na eleição de Bolsonaro. Lula não foi inocentado, e não foi mesmo, né, porque os processos foram anulados. Então Lula tem a presunção de inocência por conta disso, mas inocentado não foi. Então o Ciro falou isso tudo, apesar, né, da falta, né, de debate que eu esperava. Alguns pontos importantes foram ditos e estão sendo compartilhados em cortes, né, e vai continuar o Lucas dizendo, o resultado mais positivo de todos foi o impacto no centro e na centro-direita. Diversos influenciadores dessas bolhas, entre eles o maior deles, Danilo Gentili, declararam voto em Ciro. Isso é grande. Ciro não perdeu nada que fosse dele na esquerda e ganhou muito por aí. Continuou dizendo e finalizando lá o seu fio no Twitter. É preciso estender pontes e cativar esses eleitores. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso aqui. Há diferenças, mas elas podem ser atenuadas. A candidatura de Ciro é racional e baseada em programa. O caminho para salvar a democracia brasileira é destruir a polarização entre Lula e Bolsonaro. Quem quiser isso é bem-vindo. E como ele disse aqui, teve um impacto no centro e na centro-direita. Eu falei já no outro vídeo, né, de alguns tweets do André Guedes, cartunista famoso, ex-apoiador de Sérgio Moro, que colocou o seguinte ontem: sou obrigado a admitir, entre parênteses, muito contrariado. Isso aqui vai acontecer, né? Que o que mais se aproxima de uma terceira via hoje é o Ciro. Fala mais grosso contra o bolsopetismo que qualquer uma dessas lideranças frouxas e vaidosas da pretensa terceira via, que estuda lançar Aécio como vice. Essa informação foi trazida pelo antagonista. O que o André Guedes colocou é importante, ele está admitindo contrariado. Porque tem divergências e elas, né, existem não só em relação ao que André Guedes pensa em relação a alguns pontos, mas também outros. Mas como eu já disse aqui várias e várias vezes, a rejeição ao que ele chama de bolsopetismo pode favorecer Ciro pela posição, né, em terceiro nas pesquisas e com a postura, como ele disse aqui, né, falando grosso contra, né, esses dois que lideram, né, uma postura que os outros não têm, por exemplo, né, com esse mesmo perfil do Ciro. Um seguidor, que até onde eu vi não é apoiador do Ciro, foi lá e comentou nesse tweet do André Guedes: vamos eleger Ciro para nos livrar de Lula e Bolsonaro. Não parece má ideia, mas sendo ele louco, na opinião da pessoa aqui do jeito que é, 2026, quem a gente elege para nos livrar do Lula, Bolsonaro e Ciro? Então veja, ele não considera uma má ideia eleger o Ciro agora, mas ele está pensando assim, no eventual, né, governo ruim de Ciro, quem que a gente vai, né, votar em 2026. Foi aí que surgiu na história Danilo Gentili, que não tinha sido citado no tweet nem do André Guedes e nem desse aqui seguidor do André. Aí o Danilo Gentili retweetou e colocou o seguinte: por mim pode ser Ciro esse ano, e eu entro na próxima, alternância de ideias e poder. O Danilo Gentili já tinha no dia anterior compartilhado um trecho do Ciro falando para o Gregório que o Lula não foi inocentado, mas que teve os seus processos anulados, e o Danilo tinha colocado uma risada. Eu até falei sobre isso aqui. Agora o Danilo vem aqui e fala: por mim pode ser Ciro esse ano. Aí, né, falando que ele entra na próxima, lembrando que ele chegou a ser cogitado pelo MBL como um possível candidato nas eleições desse ano. Chegou a aparecer ali em uma, duas pesquisas, pontuando baixo, aí depois o MBL até falou que não, ele estava só brincando e tal. Então vamos aguardar e ver se de fato essa fala do Danilo aqui vai se concretizar num voto, mesmo que um voto crítico ao Ciro, ou se era apenas mais uma brincadeira. Vamos aguardar e conferir mais pra frente. E aqui eu não tô trazendo, vale ressaltar, nem elogios e nem críticas ao Gentili, é só mostrando a reação
dele depois do debate, e assim como ele, eu acredito que muita gente do centro, centro-direita e até da direita passaram a observar Ciro Gomes e podem, né, lá na frente, eu acho que nesse momento o impacto eleitoral disso vai ser mínimo, se é que vai existir, seja para o Ciro perder votos ou para ganhar votos. Eu acho que se isso acontecer vai ser pouca coisa, mas lá na frente tudo isso pode ajudar o Ciro, que começou a ser mais observado, mais visto por quem não o via até então. O antagonista que apoiava Sérgio Moro, também até o Moro desistir, passou a compartilhar muitas matérias favoráveis ao Ciro. Vamos ver até quando vai durar esse momento bom para o pré-candidato do PDT. É claro, como eu disse, que essa turma tem diferenças com o Ciro, principalmente no que pensam em relação à economia, mas há pontos importantes que podem atrair esse tipo de eleitor. Por exemplo, as falas do Ciro, muito contundentes contra Lula, contra o PT e contra Bolsonaro, porque os petistas falam, o Ciro, né, precisa mirar no Bolsonaro. Vai aliviar o Lula para quê? Né, o Ciro não é aliado do Lula, então o Ciro aponta os erros e contradições dos dois, porque o Bolsonaro só existe por conta da tragédia lulopetista em relação à corrupção e também na economia, que gerou o espaço para surgir Bolsonaro. Então, não dá para falar de um aliviando o outro, e nem falar do outro aliviando um. Então, o Ciro tem essa postura e isso pode agradar esse eleitor nem. O segundo ponto, o Ciro recusou 3 aposentadorias que ele teria direito. Para esse eleitor, isso aqui é uma coisa importante. O cara abriu mão de receber quase 90 mil reais por mês, imagine, mais de 1 milhão por ano. O Ciro poderia estar recebendo isso aqui há mais de 20 anos. Terceiro ponto, o fato do Ciro nunca ter sido condenado por corrupção, na verdade, nem acusado. O Ciro nunca foi réu por corrupção, nem para ser absolvido. Isso aqui, junto a esse eleitor, é importante. E o próprio livro do Ciro, né, por mais que a pessoa discorde de um ponto ou outro, há pontos em que há uma concordância com esse eleitor também. É um esforço intelectual legítimo do candidato para resolver os problemas do país, né? Então muitos começam a pensar assim, poxa, né, ruim com Lula, ruim com Bolsonaro, tá na hora de dar uma chance para o Ciro, porque pode ter as ressalvas, elas existem, mas não dá para negar que o Ciro é alguém que se esforça para compreender os problemas, as suas causas e apresentar as soluções. Então pode ser que esse clima, né, em que muita gente está decepcionada com Bolsonaro e não quer a volta do Lula, favoreça Ciro Gomes. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se você puder, compartilhe esse vídeo, ajude o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, até mais!